Olá pessoal, estamos aqui com mais um Fala Padilha, hoje direto aqui do gabinete, aqui ó, sentadão aqui na mesa aqui do gabinete, direto aqui do anexo 4, gabinete 956, pode me visitar aqui em Brasília. E vamos aí no nosso programa, toca no sininho, agradecer cada um de vocês. Vamos fazer hoje o Fala Padilha, hoje vai ser sobre os 5 tiros de Bolsonaro com agrotóxico na vida das pessoas, até tremedeira. Vamos lá! O primeiro tiro do Bolsonaro nos agrotóxicos é o recorde de registro de agrotóxicos nos primeiros meses do governo Bolsonaro. Gente, é assustador, não sei se vocês sabem, mas é mais de um agrotóxico, é muito mais de um por dia, quase um agrotóxico novo a cada 4 horas de trabalho do Ministério da Agricultura. Olha só o que está acontecendo no Brasil, foram mais de 60 já, o que é assustador. Você pensa o seguinte, desses agrotóxicos não tem problema na saúde. Todos os agrotóxicos registrados pelo governo Bolsonaro têm algum tipo de toxicidade. 21 deles são considerados extremamente tóxicos, 11 deles altamente tóxicos, 19 medianamente tóxico e 7 pouco tóxicos. Quero saber o seguinte, você tomaria um negócio que é chamado de pouco tóxico? Não. No ano passado, em 2018, foram mais de 400 tipos de agrotóxicos registrados no Brasil. Eles falam o seguinte, não é agrotóxico novo, é uma nova cultura, por exemplo. Eles falam o seguinte, não, antes o agrotóxico podia ser só para amendoim, agora é só para laranja. Olha o laranjal aí de novo. Nossa bandeira jamais será laranja. Cadê o Queiroz? Essa luta ele manja. Acontece que toda vez que você autoriza o uso do agrotóxico para um novo tipo de cultura, na verdade você está expandindo o território. Às vezes um agrotóxico era utilizado numa certa região do Brasil para ser utilizado na Amazônia, na região centro-oeste, no sertão nordestino, próximo do Vale do Rio Francisco, ou seja, várias das autorizações são expansão de territórios de agrotóxicos extremamente graves. Muitos deles absolutamente banidos já da Europa e dos Estados Unidos. Por falar em Estados Unidos, teve agora uma decisão recente da Justiça Americana condenando a Bayer, exatamente porque um tipo de agrotóxico, o glifosfato, que é da Bayer, patente dela, dona do negócio. Eu sou rica! A partir dessa decisão da Justiça Americana, caiu 7% as ações da Bayer na Bolsa dos Estados Unidos. O que eles fazem? Estão perdendo dinheiro lá, nas ações, não podendo vender agrotóxico banido, despejam os agrotóxicos no quintal deles. Essa submissão do Bolsonaro, alinhamento aos Estados Unidos, a minha continência, a bandeira americana. Um quintal onde pode despejar os seus lixos que não são mais vendidos. E era importante esse dado para mostrar para a população brasileira. A média é que cada brasileiro, você, eu, sua mãe, sua irmã, seu vizinho, ingere em média 7,5 litros de agrotóxico por ano. Ou seja, cada um de nós vai sendo exposto frequentemente, em média, a uma quantidade absurda de agrotóxicos. Tem relação direta com a intoxicação imediata, mas sobretudo com doenças que aparecem em médio prazo, como câncer, tanto cânceres hematológicos como câncer de vários órgãos. Uma outra coisa assustadora é que quando a gente pesquisa na soja brasileira, chega a ter 400 vezes mais quantidade de agrotóxico na soja brasileira do que é o estabelecido pela OCDE na Europa. Ou seja, o quanto que no Brasil, além da quantidade e da extensão de agrotóxicos, a intensidade do uso está totalmente sem qualquer tipo de controle. Quando você libera mais tipo de agrotóxicos, a agressão ao meio ambiente e à vida é cada vez maior. Vamos lembrar que você não se contamina só quando você come alface, tomate. O papo que eu tinha assim na escola é que não pode comer tomate que tem muito agrotóxico. Então você pensa, não comi tomate, estou livre do agrotóxico. Não comi alface, estou livre do agrotóxico. Lavei, estou livre. Não é só isso, o agrotóxico contamina os lençóis freáticos, os rios, como todas essas regiões. Contamina através do ar, pela pulverização que é feita. Não à toa, as pessoas que vivem mais próximo de grandes áreas produtoras acabam sendo mais contaminadas. Inclusive tem uma pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso que descobriu agrotóxico, sabe aonde? No sagrado leite materno, gente. Olha a gravidade do que nós estamos vivendo no Brasil e que o Bolsonaro está dando tiro
à torta e à direita. Segundo tiro do governo Bolsonaro sobre os agrotóxicos. O que esse aumento de registros impacta na sua saúde e na sua vida? Dados do Ministério da Saúde da Fiocruz, em 2017, foram mais de 4.000 pessoas atendidas por intoxicação por agrotóxicos. Danos à saúde e à vida são quase imensuráveis, porque a quantidade de riscos que envolve a distribuição absurda de agrotóxicos no Brasil, né, assusta cada vez mais cada um de nós. O mundo tem 195 países no mundo, contando com Taiwan e com o Vaticano, 195 países. Acredita quem é o primeiro país do mundo no consumo de agrotóxicos? O Brasil. O Brasil de Bolsonaro vai se reafirmando ainda mais como o primeiro país do mundo no consumo de agrotóxicos. Terceiro tiro de agrotóxicos do Bolsonaro na vida das pessoas. É uma história quase surreal. Eu, quando estava na semana passada no México, contei isso, todo mundo ficou assustado, teve gente que deu risada, teve gente que disse que é um escândalo, porque é mesmo. Vou contar uma coisa para vocês. Em 2012 eu era ministro da Saúde e nós estamos nessa briga para impedir o aumento de registro de agrotóxicos. Para vocês terem ideia, foram cerca de 90 tipos em 2005, 90 tipos. Em 2015 já chegou mais de 100 e agora em 2018 mais de 400. E o Bolsonaro nos primeiros meses já está batendo recorde, vai ultrapassar, quer superar o tema desse registro. Quando eu era ministro da Saúde em 2012, nós barramos um conjunto de agrotóxicos que depois foram registrados agora pelo Temer, exatamente pelo impacto na saúde. Naquela época a gente colocava a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância de Saúde, por lei ela tem que fazer uma avaliação. Quando a Anvisa dizia o seguinte, esse tipo de agrotóxico, ministro, falava pra gente no Ministério, pro diretor da Anvisa, tá banido por conta de câncer, impacto na saúde, a gente não autorizava. Tinha uma pressão enorme sobre, tá tendo uma praga na laranja, tá tendo uma praga na banana no Brasil. Mas assim, olha, não importa, a saúde está em primeiro lugar, a vida das pessoas está em primeiro lugar, o meio ambiente está em primeiro lugar. Pois bem, em 2012 então, quando a gente fez essa ação, o Congresso Nacional fez uma espécie de um projeto de decreto legislativo para tentar cancelar a decisão que nós tomamos naquele momento. Quem liderava esse projeto de decreto legislativo era a chamada bancada ruralista. Essa bancada ruralista, depois teve o golpe contra a Dilma, transformou esse projeto de decreto legislativo num PL, no projeto de lei, chamado PL do veneno. O que ele diz de forma simplificada? Ele diz o seguinte: para registrar agrotóxico, Anvisa e IBAMA não tem que dar mais opinião. Saúde e meio ambiente não falam sobre isso, é só a agricultura que toma essa decisão. E fizeram uma comissão para isso, e a chamada musa do veneno, que era a deputada que liderava essa comissão, sabe o que ela virou? Virou ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Então tá tudo ligado, gente, tudo ligado. Quarto tiro do Bolsonaro com agrotóxico nas vidas das pessoas. Vamos falar de meio ambiente. Aí já vão falar assim, lá vem o Padilha, esse papo de agrotóxico é papo de ambientalista, é papo de riponga, é papo de quem só come produto orgânico. Primeiro, gente, vamos parar de preconceito, até porque poder se alimentar com produto orgânico é a melhor coisa que pode existir. Eu e minha companheira, a gente sempre fazia questão, ali tem uma feirinha perto ali na região central de São Paulo, no Centrão, a gente ia ali no Parque da Água Branca. Depois, quando eu fui secretário junto com a Haddad, nós criamos uma política da merenda escolar, onde pelo menos 20% dos produtos da merenda escolar passaram a ser produtos orgânicos, comprados de produtores orgânicos. E uma coisa muito legal também, que foi além daquilo, de garantir que 20% era produto orgânico, tirar da merenda tudo quanto era produto multiprocessado, ultraprocessado, que infelizmente agora voltou. Mas o impacto dos agrotóxicos no meio ambiente. São impactos bastante conhecidos, nos lençóis freáticos, no ar, poluição no ar, na água, no nosso aquífero Guarani, que é uma reserva aquífera que o Brasil tem, fantástica. Aliás, acabaram de descobrir uma nova reserva aquífera na Amazônia, viu, Sinara? Congresso, esse fim de semana, da SBPC, apresentou um grande oceano de água debaixo da nossa Amazônia. E um ponto dele é Alter do Chão, Santarém, onde eu trabalhei durante 6 anos. Um grande abraço pessoal de Santarém. Vamos proteger Alter do Chão dos agrotóxicos, porque os sojeiros subiram numa velocidade enorme ali, o Tapajós. Temos que proteger nosso aquífero. O quinto tiro de Bolsonaro na vida das pessoas com os agrotóxicos.
tem a ver, gente, com o modelo de produção agrícola. Por isso que eu estava comentando, né? É importante que as pessoas saibam que está tudo ligado uma coisa à outra. Existe uma grande indústria no mundo, com poucas empresas, menos de 5, grandes grupos, que tentam controlar toda a produção agrícola e querem ganhar muito dinheiro com isso, né? Já ganham muito e querem ganhar muito mais dinheiro. Qual que é o sonho deles? Que em São Paulo, em Campinas, em Recife, em Pequim, na China, né, em Seul, na Coreia, em Nova York, todo mundo coma a mesma coisa, porque aí você vai ter mais consumidores, mais gente comendo os mesmos produtos deles. Que produtos? Produtos multiprocessados, ultraprocessados, super ultraprocessados, que são desenvolvidos pela indústria, colocando conservantes, condicionantes, aromatizantes. Eles até colocam algumas substâncias que fazem com que você lá no sistema nervoso central, no cérebro, relembre de alguns sabores, né, que nem estão lá na substância em si, são todos produtos artificiais. O que eles prometem para as pessoas? Você não precisa parar para comer, precisa parar do trabalho para comer, precisa parar de estudar para comer, né? Não precisa parar para conversar para comer, não precisa cozinhar em casa, não precisa lavar louça, ou seja, eles prometem algo o quê? É o sonho do dia de hoje. Você tem um negócio que você come rápido, não para comer, não gasta tempo para comer, não briga para comer, não briga quem vai cozinhar, não briga quem vai lavar a louça, né? Ou seja, é isso que eles incutem na vida das pessoas e faz com que cada vez mais a gente coma salgadinho. Quero um croquete com maionese. Já quer pegar uma bandejinha pronta lá e botar no micro-ondas, né? Exatamente para que você trabalhe cada vez mais, não para se alimentar, não tenha convívio social. O que isso está fazendo cada vez mais? Com que a gente aumente cada vez mais o número de obesos no mundo. No Brasil nós já temos mais da metade da população brasileira acima do peso. Quase 20% com enquadramento de obesidade. Nos Estados Unidos já ultrapassou 20%. Os países do mundo, né, fizeram uma pesquisa uma vez com quais são os 10 países menos obesos do mundo. O primeiro deles é o Japão. Qual que é 3 características desses 10 países? Primeiro, né, o incentivo ao transporte coletivo, uso de bicicleta, respeito ao pedestre, se deslocar cada vez mais para ir trabalhar, para fazer suas atividades no dia a dia, né? Eles até comparavam o número de passos que o japonês faz, né, por dia, quase 10 mil passos, com um americano não chegava a 3 mil passos, né? São países que conservam pratos tradicionais, pratos diversificados, e aquilo que o nosso guia de alimentação saudável, coordenado pela Patrícia Jaime, pelo professor Monteiro, da ministra da Saúde, né, defende cada vez mais. Os nossos pratos tradicionais, a nossa chamada comida de verdade, né, Janaína? Nossa comida de verdade tem ali a diversidade dos alimentos necessários. Você cultiva a cultura, né, cultiva o respeito à comida, passa de geração para geração o hábito de querer cozinhar. O que o Bolsonaro faz? Ele se alinha exatamente a quem quer destruir isso, a quem quer fazer com que no Brasil, cada vez mais, a gente tenha toda a produção agrícola brasileira voltada única e exclusivamente para entregar para o chamado agronegócio, para os produtos que vão ser multiprocessados. Quer excluir o quê? A agricultura familiar, a produção tradicional, as terras indígenas, os quilombolas. Por isso que eles botaram tudo no mesmo saco, lá no Ministério da Agricultura. De agrotóxico a terra indígena, a terra quilombola, no mesmo pacote, para destruir isso e tentar transformar algo em homogêneo, ou seja, coma só barrinha de cereal, tome suco que não é de verdade, né? Se alimente com um pratinho de plástico no micro-ondas, né? Aqui no Brasil, em Pequim, em Nova York, no mundo inteiro, e aí você tem milhões, bilhões de consumidores, né? Muitos consumidores para fazer o lucro das empresas. Por isso a gente precisa ser contra. Eu quero falar para vocês, a gente apresentou um projeto de decreto legislativo que suspende os agrotóxicos registrados pelo governo Bolsonaro. Não fui passear não, foi um convite de um fórum de parlamentares pela Justiça Tributária. Os custos foram inclusive pagos totalmente por esse fórum, não teve nenhum ônus aqui para a Câmara dos Deputados. E era um debate muito importante sobre a necessidade de termos leis tributárias, ou seja, cobrança de impostos para as grandes transnacionais. Aliás, eu levei lá 2 exemplos. Um dos agrotóxicos, que vocês sabem, tem
desoneração fiscal, né? Agrotóxico não paga imposto no Brasil, gente. Né? Paga menos do que pagam outros produtos. Paga menos do que você paga para o leite, por exemplo. A gente tem um outro exemplo que é o crime da Vale. Não sei se vocês sabem, a maior compradora de minério de ferro do Brasil não é a China, é a Suíça. As empresas se instalam aqui no Brasil, ou a Vale que já é do Brasil, vende para a Suíça por um preço e depois da Suíça para a China vende por um preço 70% maior. Esse lucro da venda do preço da Suíça para a China fica na Suíça, só que na Suíça é um paraíso fiscal, você não paga imposto sobre várias coisas, tem um programa de isenção fiscal de décadas lá, a Vale, por exemplo. Então ela se apropria de um lucro que era para estar aqui no Brasil, para que se cobrasse imposto de renda, contribuição sobre líquido, sobre o lucro líquido, ou seja, um conjunto de contribuições para sustentar a previdência, a saúde, a educação, deixa de pagar aqui, não recolhe na Suíça e ganha todo o dinheiro lá com a venda do minério na China. Hoje esse papo de namorar, igual namoro, isso é Bolsonaro e Maia, tá certo? Tá de bem, tá de mal. Tem que ter relação política. Aliás, nunca vi deputado da base do governo brigando tanto entre eles, né? A Joyce resolveu brigar comigo, resolveu brigar com o Kim, já brigou com outros deputados e deputadas. Por isso tem essa desorganização total na base do governo Bolsonaro, o que mostra o despreparo, a começar pelo presidente da República, né? Aliás, o Bolsonaro foi lá para o Chile e brigou com o Chile. Brigou com o Chile inteiro, brigou com a esquerda do Chile, com os democratas do Chile, brigou com o presidente do Chile, que é um cara de direita. Ficou indignado com as falas aí, depois falou assim, não, o Bolsonaro fez falas infelizes, ou seja, né, é um despreparo total de alguém que nunca teve uma postura e preparo político para liderar o país num momento tão difícil. Bom, pessoal, essa pergunta, esse comentário do Eric, eu acho que é um comentário que a gente está ouvindo bastante sobre isso, dizendo o seguinte, uma parte do discurso é o seguinte, tem que acabar, tem que aprovar a reforma da Previdência, senão não consegue pagar a aposentadoria das pessoas no futuro. Os aposentados, quem é jovem, quando se aposentar não vai conseguir ter dinheiro para receber a aposentadoria, quem já é aposentado vai parar de receber, ou como disse o Guedes, né, o ministro do Bolsonaro, essa semana, dizendo o seguinte, se não aprovar a reforma da Previdência, eu vou parar de pagar os servidores públicos federais. Esse é um discurso de quem vê a Previdência como uma mercadoria, ou seja, é de responsabilidade da pessoa que precisa pagar. Nós vemos a Previdência como um direito das pessoas. Nós e a Constituição brasileira estabeleceu isso. A gente precisa fazer duas ações na reforma da Previdência, que é necessário fazer na reforma da Previdência. Primeira ação, acabar com os privilégios. E a proposta do Bolsonaro não acaba com nenhum dos privilégios na reforma da Previdência. Sobretudo os principais privilégios. Militares, judiciário, né? Quem não paga a Previdência, quem não paga, as empresas que não pagam, não faz nenhum ataque frontal a isso. E segundo, discutir como que nós vamos arrecadar recursos para a Previdência, porque a gente precisa sim ter arrecadação de recursos para poder financiar aquilo que é um direito, não só do aposentado lá no futuro, não. É quem trabalha hoje, o trabalhador hoje, se tiver um problema de auxílio, doença, um acidente, quem banca o seu salário por isso você está afastado é a Previdência Pública, é com isso que eles querem acabar. Por isso a gente precisa discutir sim, seriamente, como nós vamos arrecadar, de quem vai arrecadar. Então nós defendemos que você tem que reduzir os impostos da classe média e começar a cobrar de fato os mais ricos. Essas coisas os bolsominions não falam, né? Muita gente critica Cuba, fala de Cuba, mas não reconhece o papel humanitário das ações, sobretudo dos médicos, enfermeiros cubanos em todo o mundo, e ninguém paga por isso, né? Muita gente falava assim, foi muito dinheiro para Cuba para trazer médico para o Brasil, mas ninguém fala que foi a única vez que terra indígena, periferia das grandes cidades, periferia da cidade de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, teve médico e médico o tempo todo, de segunda a segunda, ali na unidade básica de saúde, cuidando das pessoas, né? Muitas vezes não se reconhece que os convênios que garantem, né, trazer médico para o Brasil, para Cuba, também são aqueles que de uma certa forma garantem que lá em Cuba tem um sistema público de saúde, continue formando profissionais médicos e enfermeiros para o mundo inteiro, não só para o país deles, mas também que eles façam as ações humanitárias sem receber um real, $1
de ninguém, como estão fazendo agora em Moçambique. Ô, gente, nem a Bela Gil conseguiu, gente. Eu quero agradecer que a Bela Gil, depois, quando voltou aqui para o Brasil, conseguiu assinar a petição, gravou um vídeo bem legal de defesa do nosso projeto de lei. Gente, não é difícil, quer dizer, pode ser meio difícil, às vezes sai da câmera, meio enrolado. Então, para facilitar, que a gente botou aqui, ó, tá o link aqui, ó, na transmissão. Você entra nesse link aí na transmissão, você vai clicar, aí vai pedir se você concorda plenamente com o nosso projeto de decreto legislativo, que estabelece o quê? Que todos os agrotóxicos registrados pelo governo Bolsonaro, que fazem esses 5 tiros, sejam cancelados os registros, para a gente poder iniciar, inclusive, um debate como mudar as regras, como acompanhar as regras de registro de agrotóxicos no país. Então, só entrar aqui, ó, aqui embaixo, tá no link, aí você no link clica, vai aparecer lá um lugar, você tem que botar assim, concordo plenamente, você assina de novo, assina, aí você vai ver a petição, tá certo, pessoal? Não deixe de assinar. Pessoal, estamos encerrando aqui o Fala Padilha, dessa vez direto aqui do Gabinete de Brasília, com a ajuda da Sinara. Toca no sininho aí, continua acompanhando nosso programa, acompanhando o canal do YouTube, lá no YouTube, Alexandre Padilha, Canal TV, e até semana que vem com mais um Fala Padilha e mais 5 desgraças do governo Bolsonaro na vida de cada um de nós. Um grande abraço!